Bem-vindos ao podcast Café SA. Eu sou Everton Lima e conduzo essa conversa inteligente ao vivo pela nossa TV, para você que chega a nos acompanhar em sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, muito obrigado. E também para quem está nos acompanhando pelo YouTube. É muito bom ter você aqui, você que chegou pelo link no Instagram ou que alguém mandou o link para você, seja muito bem-vindo. Faz o seguinte, chegou agora de paraquedas, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma transmissão ao vivo do podcast Café SA. Aproveita também, curte e compartilha esse vídeo. Estamos também agora ao vivo no Instagram do podcast Café SA, onde você acompanha todos os bastidores do nosso programa. Obrigado a você que está passando e está nos acompanhando agora nesse programa. E a você que vai assistir depois pelo Spotify, não esquece de deixar a avaliação. Deixa 5 estrelinhas aí para a gente subir no ranking e a turma escutar a gente, escutar e ver, na verdade, em qualquer lugar do mundo. Gente, é um enorme prazer ter vocês aqui junto conosco, porque aqui o café é forte e o papo mais ainda. O Café SA, ele começa com o oferecimento da Histocentro, que é o seu laboratório de patologia diagnóstica no Rio Grande do Norte, sob a responsabilidade do Dr. Carlos Jatobá. Na hora de fazer exames de citologia, biópsia e imunistoquímica, você tem que procurar quem tem credibilidade comprovada. E, é claro, você vai procurar a Histocentro. Aqui em Mossoró, onde está acontecendo essa live, a Histocentro está no West Clinical e em Natal, na Avenida Afonso Pena. E vamos ao nosso podcast Café SA de hoje. Nosso Café SA de hoje, pós-Natal, na verdade, né? Hoje, dia 26 de dezembro, é nossa última live do ano. É um prazer ter começado esse projeto este ano. Recomeçado, na verdade. Já começamos em 2022, 2023, e agora, de uma forma nova, trazendo convidados maravilhosos, especialistas que sabem do que estão falando. E nada melhor do que começar falando sobre saúde, né? Porque agora a gente já começa a caminhar para o final do ano e acredito que deve ter muita gente ali com aquele pensamento. E agora, o que será que eu vou fazer? Eu preciso priorizar a minha saúde em 2025. Então, se essa é uma das minhas prioridades, eu preciso saber mais para poder cuidar melhor de mim. Por isso, neste episódio, nós vamos falar sobre saúde intestinal, para trazer equilíbrio para a nossa vida, uma vida equilibrada, uma vida com saúde, tem que ter a saúde intestinal. E, para isso, vocês sabem que a gente conta com um time de especialistas para conversar sobre o assunto. Eu estou aqui com a doutora Sonali Bermizzi, ela que é especialista em medicina integrativa. Seja bem-vinda, Sonali, mais uma vez conosco. Bom dia, muito obrigada, né? E pela segunda vez aqui com você, no Café SA, conversando. Hoje com saúde intestinal. Eu acho que um dos temas bastante importante para que a gente tenha essa vida equilibrada, como você está dizendo. E o Natal foi bom? Foi bom, foi sim. Em casa, em família. Todo mundo tranquilo, graças a Deus. Por que a gente diz que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano? O intestino, né, ele tem várias células. As células do intestino, elas são chamadas de enterócitos, que são as células da mucosa intestinal, né, que é tipo uma barreirazinha. Só que não tem só essas células enterócitos, elas têm células do sistema nervoso e células do sistema imune. Por isso aí o segundo cérebro, porque ela tem uma comunicação com o cérebro também e com a imunidade. E daí, a partir do intestino é que manda informações lá para cima. Então, necessariamente, se eu tiver um pouco estressado, pode ter uma relação com o intestino. Exatamente. Esses são um dos fatores, né, que alteram o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Porque o intestino ele tem que ter uma permeabilidade, ou seja, ele só vai deixar passar os nutrientes, né? Então, ele tem que estar, essas células do intestino têm que estar todas coesas, ou seja, juntinhas. Então, pode dizer assim, que alguém que realmente não está no seu melhor momento pode ter também essa relação com o intestino. Eu vivo estressado, com dor de cabeça, cansado,
a preocupação não, mas necessariamente a ansiedade e tantas outras coisas. O estresse é um fator desencadeante, porque Certo. ele altera a flora intestinal. Dentro da flora intestinal, nós temos bactérias. Tem as bactérias boas e as bactérias ruins. E essas bactérias ruins, no estresse, elas aumentam. Então, o que tem que manter no intestino dessas bactérias é o equilíbrio entre elas. Se eu tenho mais bactérias ruins, aí vem a ocorrer o desequilíbrio. E o estresse é um dos fatores, inúmeros e outros, mas é um fator bem importante, como toda doença. Então, eu vou, obviamente, avançar um pouco nesse assunto, só que me veio aqui um pensamento. Tem algumas pessoas em que têm uma certa dificuldade de ir ao banheiro, ficam constipadas. Tem aquelas que passam cerca de 4, 3 dias, né? Isso, com certeza, está afetando o emocional dele totalmente, né? Está, porque aí a gente tem que ir ao banheiro, né? E a constipação, você não vai ao banheiro 2, 3 dias, é muito tempo. Na verdade, a gente deveria ir umas 2 ou 3 vezes ao banheiro por dia. Então, esse seria o normal. É isso. Então, assim, hoje, se você perguntar às pessoas, ninguém é normal. Pelo menos que vá uma vez ao dia. Porque aí, até diz assim, essa pessoa está enfesada, né? Não tem esse... Isso, tem essa expressão. Então, vem daí. Vem daí. Olha. A pessoa está enfesada, porque tem muitas fezes. E isso ocorre um desequilíbrio, né? O intestino tem que estar limpo. E aí ocorre proliferação de mais bactérias ruins. E o estresse já foi comprovado que tem esse fator de desequilíbrio na quantidade dessas bactérias boas e ruins. Então, o que seria considerado normal é que eu me alimento e daqui a 6 horas ou 8 horas eu já pudesse ir ao banheiro. Poderia ser assim. Isso, Você falou 3 vezes. Assim, que vá pelo menos uma. Certo. Mas, no geral, quem vai 2 ou 3 vezes também está normal. Mas hoje considera pelo menos uma. Dentro da medicina chinesa, né, onde tem os meridianos, o intestino geralmente ele funciona naquela hora de 7 horas. Então, no geral, as pessoas que vão nessa hora, e é sempre o reflexo gastrocólico, ou seja, você come e tem depois aquela vontade de ir ao banheiro. E o horário é naquela hora ali. É 7, 6 horas, entendeu? Além geral, mas Sim, cada geral. um tem sua individualidade. Além da constipação, quais seriam assim, os sinais que indicariam que existe algo errado com a saúde intestinal? São muitos. Vamos começar. Fadiga. Aí, diarreia também é outro sinal. Constipação, como você falou. Enxaqueca. Enxaqueca é um. Aquelas doenças autoimunes. O lúpus, a fibromialgia, né? Porque todas essas doenças estão relacionadas com o intestino. É o excesso de alimentos, que a gente depois vai falar, que são os alimentos tóxicos, ou então aqueles alimentos que não são digeridos. Então, tudo isso vai alterar a flora. Sim, alimentos também com muitos conservantes. Alguns medicamentos alteram a flora. Dá um exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios, o que mais? Anticoncepcional, altera também a flora. Corticoides. E isso vai causar o desequilíbrio no organismo. E isso afeta necessariamente também a imunidade desse organismo, né? Afeta, porque o intestino, ele não tem só as células do intestino, ele tem as células do sistema nervoso e tem as células da imunidade. Então, o intestino, ele produz cerca de 92% de serotonina, que dá aquela tranquilidade, aquela sensação de bem-estar. E está comprovado, tem produção de serotonina no intestino. Então, depressão, pode... Veja bem, tudo isso não é só um fator, são vários fatores, como você falou, do estresse e as outras coisas, que pode alterar esse tipo de... causar esse tipo de doenças. Porque, na verdade, quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de saúde mental, emocional, estamos falando de saúde do corpo, ao mesmo tempo, porque está interligado. Se ele é o segundo cérebro, Exato. O que acontecer vai influenciar lá. Exato. Aí você pode até me perguntar, mas por que algumas pessoas têm isso e outras não têm? Né? É porque, assim, vai depender da individualidade bioquímica do paciente. O que é essa individualidade? É a resposta que o organismo tem de responder. Tem gente que tem um sistema imune mais debilitado, tem gente que tem as sensibilidades, as reações alérgicas.
as intolerâncias. Então, assim, vai depender muito de cada um, de cada organismo. Mas hoje, no geral, dependendo do alimento e das coisas que tem no ambiente, o ambiente está mais tóxico hoje. No geral, a maioria das pessoas, por que tem gente que diz assim, eu nunca, sempre tomei leite, sempre comi glúten, mas agora eu fiquei intolerante depois de velho? Dá um exemplo. Antes de você começar a falar, eu vou falar algo que eu escutei muito. Certo. Durante essas confraternizações. Eu não estou tomando mais um sorvetinho porque eu sou intolerante à lactose. Eu não uso mais o shake porque eu sou intolerante à lactose. Não quero ver nenhum bolo porque eu sou intolerante a glúten. Eu vou para o banheiro, é horrível. Os gases que saem são super fedidos e tal. E assim, a maioria dessas pessoas, elas partiram de um diagnóstico do que eles ouviram falar. Eu acho, porque quando eu comi, aconteceu isso. Sim, mas as pessoas estão mais intolerantes porque, assim, o nosso organismo, ele está com problemas de digestão. Porque, assim, o tipo de substância que existe dentro dos alimentos, eles não estão sendo digeridos. Vou dar um exemplo. O glúten. O glúten, ele tem uma prolamina chamada de gliadina. Essa gliadina, ela tem que ser digerida, certo? E quando ela não é digerida, aí vem o problema. No caso do leite, tem as caseomofinas, que tem uma substância, um peptídeo que está dentro do leite, né? Do leite da vaca. Ela também não é digerido. Então, o que você não é digerido, você não consegue digerir, você também não vai conseguir absorver o quê? Os nutrientes, que é o resultado dessas proteínas, dessas substâncias grandes. Existe 2 tipos de alteração na parte intestinal. Na verdade, assim, o intestino é o seguinte, vai começando desde a mastigação. Se você não mastiga bem, você o alimento já passou para o estômago como? Não totalmente digerido, triturado. Né? Vai para o estômago. O que é que acontece com a gente acima dos 40 anos, né, no geral? Nós temos produção de ácido clorídrico o quê? Baixo. O ácido clorídrico, que é produzido, aquele ácido, suco gástrico que chama, ele tem que ser gástrico, ele tem que ser ácido. Porque quando o alimento entra ali, ele mata a bactéria. Ali já é o primeiro processo da digestão. Quando vai para o intestino, então ele já passou por lá, faltam enzimas digestivas depois dos 40. São as enzimas pancreáticas. E quando chega no intestino, esses alimentos, além de serem inflamatórios, eles não estão digeridos. Aí vai causar uma hipermeabilidade intestinal. Ou seja, aquelas células do intestino que estão juntinhas uma com a outra, ela vai abrir. E ali vai deixar passar muita coisa. E alterar fora aí tem essa parte da permeabilidade, né? Que as células do intestino têm que estar juntinhas para passar só o intestino e ainda altera a quantidade de bactérias. Exemplo, fast food. Deixa demais, há uma proliferação mais de bactérias ruins do que de boas. Então, isso também causa um desequilíbrio. Você traz 2 informações muito importantes no que você está dizendo. A primeira é do tempo dedicado à alimentação. Às vezes a gente quer comer muito rápido, isso. É aquele tempo de alimentação só 5, 6 minutos, porque já tem que ir para outro compromisso e a mastigação mal aconteceu ali. Exatamente. E a outra coisa que você falou que eu achei muito relevante também é que nós temos, além da correria que nos deixa comer bem, também nos faz escolher mal, né? Com certeza. Porque o que é mais gostoso, às vezes, é o que não é muito saudável. É por causa do paladar. Também tem essa questão. É o paladar. Quando você muda o paladar, isso também vai mudar. Então, que alimentos vão ser priorizados para o nosso segundo cérebro? Verduras, né? Frutas, legumes. Agora, tudo em equilíbrio, tá? Não é assim, a partir de agora eu comer só beterraba. Não, outra coisa muito importante, que você tem que variar. Hoje eu comi o arroz com feijão, amanhã você, vamos dizer, comeu a cenoura com a batata, no outro dia você tem que muda as cores, outro dia vai ser o brócolis, vai ser a couve. Não comer todo dia só tomate. Isso também é importante nessa parte da nutrição, você variar.
E aí, uma coisa também que eu acho super interessante, que às vezes a pessoa diz, eu sou vegetariano, eu não como carne. A carne é importante. Ela traz aquele... Ela é importante para a constituição dos aminoácidos, das proteínas. Ela é importante na formação de enzimas que a gente precisa. E a gente precisa de força. O homem das cavernas só comia carne. E o nosso genoma é o mesmo. Isso traz uma informação também importante. Tem muitas pessoas que acham que a repetição de uma mesma alimentação não vai gerar problemas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha todos os dias o mesmo cardápio. Ele come uma mortadela no pão com café da manhã. Com café, né? Aí, no jantar, vamos dizer que ele comprou aquele extintor de mortadela e aí ele cortou tudo direitinho e juntou com o cuscuz e comeu com o café. Esse foi o jantar dele, né? Normalmente, isso vai trazer problemas para ele a longo prazo. E só carboidrato. E só carboidrato. Mas eu falo isso porque é algo... É o normal que a gente vê. É o comum, é o que a gente vê. As pessoas repetem o mesmo cardápio, seja para café, seja para jantar. Tem que variar. Você tem que sempre variar. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Hoje eu vou comer tomate, amanhã tem o alface, outro dia tem o brócolis, outro dia... A carne também tem que variar. Não é só carne. É a carne, é o peixe. De preferência, se você conseguir comprar coisas mais naturais, sem ser industrializado, né? Tem os produtores pequenos que vendem... A galinha caipira, o fígado, a carne de porco, o coração de galinha. São carnes que têm gordura saturada. Isso é muito importante, porque isso aí vai dar saciedade. Porque quem é vegetariano, que só come fruta e verdura, eu acho que vai ter fome. Então, vai depois querer atacar o carboidrato. Dentro dessa perspectiva dos equilíbrios, assim, tem uma coisa que gente tem muita dificuldade mesmo, de comer fruta. Sim. Vai ter problema aí em relação à saúde do intestino? Sim, porque fruta, não em excesso, porque fruta tem muita frutose. Sim. Mas o equilíbrio. E a fruta tem a fibra. Prefira a fruta do que o suco. Entendi. Então, o suco pode ser dentro desse processo de equilíbrio, mas não pode faltar a fruta. A fruta é melhor. A fruta é melhor. Porque o suco, vamos dizer que você for comer uma laranja, vou dar um exemplo do suco de laranja. Você come 1, 2 laranjas. Você não vai aguentar mais de 2 laranjas. Certo. Mas o suco, para um copo de suco, e você não toma só um copo de suco, você tomou quantas laranjas? E o aumento da frutose, ele ataca o fígado. E muitas vezes a esteatose hepática, ela vem do aumento da frutose, do aumento do carboidrato. São 1001 causas, mas a causa mais comum da esteatose hepática, que a gente vê muito hoje em dia, né? É aí a frutose. A velha gordura no fígado, que o pessoal fala. A velha gordura no fígado. Que, na verdade, não é a gordura. E é assim, é a transformação do excesso de carboidrato em gordura. A gente chama DNL. É, de novo, lipogênese. Ou seja, da frutose produziu mais gordura. Como é que a gente pode incorporar probióticos e prebióticos dentro dessa rotina para favorecer a saúde intestinal? Primeiro, os prebióticos, né? Eles são colocados depois, é a última fase que você faz. Primeiro você vai retirar os alimentos inflamatórios, refinados, açúcar, fast food, esses remédios, tudo. Açúcar. É inflamatório? É inflamatório demais. Demais. E principalmente aquele branco. Tudo que é refinado é inflamatório. E causa uma desbiose. Na verdade, não tem a hipermeabilidade. Ele causa a desbiose, né? Como eu já tinha falado, essa diferença das duas. Então, você vai retirar esses produtos, conservantes, né? Evitar o máximo de medicamentos, como aqueles medicamentos que eu falei, que também causam essa desbiose. Aí você depois vai ver como é que está a sua produção gástrica, porque aí você vai ter que vai ter que melhorar essa sua produção gástrica, você vai ter que botar enzimas digestivas e você vai ter que reparar, porque se seu organismo, seu intestino está com defeito, você vai ter que ter alguma substância para colocar, para juntar de novo aquelas célulazinhas, né? E também melhorar a desbiose. Aí você vai usar, a gente usa glutamina, que é uma substância, um nutriente. E depois daí, tem que tratar os parasitas.
Parasitas, fungos, bactérias más em excesso também causam uma desbiose. Causa desbiose. E depois, por último, que você limpar esse terreno, que você reparou, aí você vai reinocular. Que aí é colocar o prebiótico e os probióticos. Aí por que você diz, por que não colocar logo o prebiótico e o pós-biótico e depois a gente faz isso? Porque senão você vai causar uma guerra entre as bactérias boas e as bactérias ruins. E aí a guerra vai ser muito grande. Porque as bactérias boas que você está colocando lá vai querer matar as ruins. E aí o organismo não está preparado, porque ele está malnutrido, porque o sistema imunológico está baixo, né? E outra, muito importante, e os nutrientes que você tem que colocar. Você tem que colocar, principalmente para o intestino, vitamina B12, vitamina A, zinco. Tudo isso é importante para o intestino. Todas essas vitaminas têm que estar presentes em uma dieta que, vamos dizer, a gente colocaria como ideal para todos os casos. Com certeza, porque ninguém eu, você, e assim, a reparação do intestino é em pouco tempo. Você consegue reparar ele em pouco tempo. Agora, manter é que é difícil. Alguns alimentos são bastante inflamatórios. Soja, só para lembrar, soja, amendoim, o trigo, a aveia, né? Porque tem o glúten. Lembre-se que também tem glúten na cevada. Então, e o álcool causa uma desbiose horrível. Tem gente que tem enxaqueca só pelo álcool. Deixa eu fazer aqui uma espécie... Vamos fazer um plano alimentar, só de brincadeirinha. Ó, café da manhã, vamos lá. Café da manhã eu tenho que ter frutas, sim ou não? Pode, sim, é sim, importante, é importante, né? pouca. Frutas. Eu posso ter ali proteína, ovo. Excelente, eu como 2 ovos de manhã, todos os dias. E como mais a gema, porque a clara, geralmente, a clara é onde está a parte alérgica. O cafezinho. Eu tomo. Pronto, boto. então ótimo. Só tomo durante o dia, só tomo uma vez. O café pequeno, aqueles expressos é que realmente causa mais a desbiose. Aí aqui a gente tem uma turma que a gente já condenou aqui na conversa. Por exemplo, aqui entrava os salgados, as outras coisas. Tudo condenado, né? Tá tudo condenado. Aquele presunto, tudo condenado. Porque tudo tem conservantes. A mussarela. Mussarela, mortadela. Eita, danado. O queijo, né? O queijo coalho. Todo queijo, que é da vaca, né? Tem essas... É inflamatório. É inflamatório, né? Inflamatório. Aí causa hipermeabilidade intestinal. Deixa seu intestino aberto. Pronto. Eu nem vou pro lanche, tá? Vamos pro almoço. No almoço, vamos lá. Vamos pensar que a gente teria que ter verduras. Sim, com toda certeza. Verdura. Teríamos que ter, com toda certeza, carne. A carne que é a proteína, Né? ou o peixe, ou o frango. Quer dizer, a galinha, tudo que for mais natural de preferência. O feijão. O feijão, sim. Assim... Existe aquele feijão, dizer, não, esse feijão aqui evita esse feijão. Não, feijão, qualquer feijão. Né? E tudo, nada em excesso. Nada em excesso. E aí você pode escolher, no caso, o do carboidrato, porque o feijão é carboidrato também. Aí você escolhe o carboidrato. Porque você pode usar um tubérculo também. Certo. A batata, né? Batata. O inhame. Muito bom. Inhame, quem é natalense lembra do inhame. Aqui em Mossoró eu comi pouco inhame. Mas em Natal eu comi muito, muito, muito mesmo. O arroz podemos colocar, né, como essa perspectiva. E vai depender de cada um por causa de quem é diabético e quem não é. Aí tem todo um processo. Mas no geral, aí você tem que escolher um carboidrato. Sim. Eu, no geral, escolho um carboidrato. Sim. É o ideal. É o ideal. Né? Porque aí você bota a verdura, uma proteína e um carboidrato. Vamos pensar aqui em jantar. Jantar, a dinâmica como seria? O que a gente escolher para essa ceia de jantar? O jantar, eu adoro, assim, eu como também ovo às vezes, e eu como muito tubérculo. Certo, eu como a batata e uma sopa. A macaxeira. A macaxeira. E assim, o bom disso tudo é a questão de você comer bem menos no jantar. Sim. Então, não tem aquela história, né? A gente é o rico, é para ser rico numa mesa farta de manhã. Isso. No almoço você já diminui mais. E o jantar, se puder comer como mendigo, melhor ainda. Eu acho difícil, porque na nossa cultura, eu acho que a gente almoça muito bem. Eu, pelo menos, também almoço. Eu também, assim, a refeição que eu como melhor é no meu almoço, até porque é uma correria de manhã. Eu até entendo. E jantar cedo. Jantar cedo. Jantar cedo. Porque, assim, a gente não deve dormir com a barriga cheia.
Tem muita gente que adora dormir com a barriga cheia. Eu não estou falando de mim, viu, gente? Logo, para deixar claro aqui para mim, nem estou me consultando. Estou aqui trazendo para a doutora Sonali uma perspectiva que pode ser muito bem de vocês que estão aí assistindo a gente, que estão ouvindo, para poder ter essa ideia, né? E aí eu ia falar aqui, ainda sobre a alimentação, a gente está quase caminhando para o final do nosso bate-papo. Fibras, por que elas são tão importantes para a saúde intestinal? Porque aí vai fazer o bolo fecal, né? E para a digestão também. Então, você tem que ter fibras na alimentação. Então, a gente pode naturalmente colocar aqui no café um mamão com aveia. Pode sim. Fica perfeito. E aí, de fibras, a gente pode estar colocando aqui a linhaça, pode estar colocando também castanha. A castanha. Só tem que ter cuidado um pouquinho com muitas fibras, com esses farinhaços. Pronto. Porque, engraçado, né? Mas essas doenças de autoimune, principalmente a fibromialgia, isso vai depender muito da pessoa, mas causa uma reação no sistema imune. Ele chega a ser inflamatório também. Por isso que tem que ter cuidado com a fibra. Entendi. Você tem que colocar, mas nada em excesso. Tem pacientes que tem que tirar todas as fibras. Vamos dizer, há alguns pacientes até com tireoidite. Certo. Eu tive até uma paciente, foi até no meu consultório, e eu disse, olha, eu vou falar sobre tireoidite e Hashimoto. Eu vou até falar aqui porque eu disse a ela que ia falar que ela não está chegando muita gente, tanto para se consultar, como também para fazer exames, porque tem um diagnóstico de tireoidite Hashimoto. E o tireoidite Hashimoto, ele está relacionado à hiperpermeabilidade intestinal. É aquela história do intestino que abriu, entendeu? Porque quando o intestino abre, ele não vai absorver só os nutrientes, ele vai absorver a proteína toda, porque não foi digerido todo. É tipo aqueles blocos de leg. Entendi. Os blocos de leite, aqueles bloquinhos pequenininhos, eles têm que passar por aí para o sangue. Mas eles estão passando em blocos grandes. Só que, no caso, quando tem o glúten, no caso do glúten, principalmente o glúten, quando passa para o intestino, né, em blocos cheios, o organismo vai produzir um anticorpo para destruir aquilo. Porque não é para absorver blocos grandes, é só blocos pequenos. Só que na tireoide tem uma proteína. Tem uma proteína que é parecido com o do glúten. Então, o anticorpo vai atacar a proteína do glúten e vai atacar a tireoide. Então, por isso que nas tireoidites, elas têm que tratar o intestino. Vai tomar o remédio, mas se não tratar o intestino, não melhora. E as farinhas, esses farinhaços, às vezes, aí já é mais para as fibromialgias. Você vê muito paciente com essas dores, com doença. Então, os farinhaços, às vezes, também causam inflamação. Sonali, tem uma combinação hoje que é vamos dizer, o queridinho de todos que estão fazendo as dietas, são as frutas vermelhas. Mas as frutas vermelhas são bons? Era isso que eu ia te perguntar. Sim, são bons, a gente... São bons, sim. As frutas vermelhas mouro. Agora, sim, é tão complicado falar sobre alimentação hoje em dia, porque, Everton, é bom, mas tenha cuidado de onde é que está vindo essa plantação, porque é cheio de agrotóxicos. Esses morangos são muito agrotóxicos. Então, é bom, mas entenda que não é bom pelo que colocaram na plantação. Entendi. Então, hoje, tá difícil. Você vai dizer, então eu vou comer o quê? Essas são muitas vezes as perguntas que eu me faço, entendeu? Porque eu também, às vezes, fico nessa busca, nessa loucura. Lá em casa eu sou considerada louca, né? Meu marido é que o diga. E meus filhos. Ele está aqui no estúdio, gente, nos bastidores. Ela deu uma olhadinha aqui. Porque é difícil, mas aí você tem que manter o equilíbrio. Você vai lavando de alguma forma. Tem maneiras também, tem de limpezas. Tem de você tirar esses agrotóxicos, tem. Dá trabalho. Lá em casa, pronto, tem terça-feira, vou fazer segunda. Eu fui fazer toda a limpeza da verdura. Eu acho que eu durei 2 horas só limpando isso para ver se tira alguma coisa de agrotóxico. E nem todo mundo está preparado e tem tempo para isso. O tempo se torna curto e aqui a conversa vai avançando, a gente vai gostando. Só que a gente chega agora ao final. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando agora, especificamente dentro de tudo que nós conversamos. Eu acredito que a gente foi muito claro até aqui.
a gente conversou bastante. Mas se você pudesse dar um recado para as pessoas priorizarem a sua saúde em relação especificamente à saúde intestinal. Eu acho que a saúde intestinal é a base de tudo, para a gente manter o equilíbrio, tanto físico e emocional, porque, assim, se as bactérias lá embaixo não estão legais, e se tem desbiose, se tem hipermeabilidade, a sua cabeça também não está legal, porque vai causar um distúrbio aí. Eu acho que neurose não vale a pena. Eu também, nesse Natal, eu comi doce, tá? Comi um pedaço de bolo, porque teve na minha casa. Comi um pãozinho que eu gosto, que era um galo quente. Só para dizer que eu também como, mas o meu dia a dia não é esse. Hoje eu já voltei a minha... É uma reeducação alimentar, não é dieta. E eu acho assim, desde a outra vez que eu vim para esse podcast, que eu digo, você tem que mudar de dentro para fora. Só que quando você muda, e você muda os hábitos, e muda o paladar, você começa a gostar do que é natural, do que é bom para comer. Aí você tira assim, você faz todo dia o que é para fazer, né? Ser mais rigoroso na sua alimentação. E quando tem uma comemoração, que não seja toda semana essa comemoração, mas um Natal, uma viagem de férias, vai para um hotel, vai viajar diferente, vai comer, come diferente e depois volta tudo de novo, né? Mas eu acho que todo mundo tem que cuidar da alimentação e do bem-estar e do emocional, porque o estresse está relacionado com tudo, como você mesmo começou esse podcast dizendo. O estresse é um fator desencadeante. Muito obrigado, Sonália. É sempre muito bom a gente conversar juntos sobre os temas. No mês que vem, eu aguardo você de novo aqui conosco. E eu aqui agradeço. Espero ter ajudado também na sua alimentação. Com certeza. Sem neuroses. Sem neuroses, porque tudo vai na base da constância. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada também.